Olá, aluno e aluna do curso de Teologia, você que está cursando a disciplina de Hebraico Bíblico. Seja bem-vindo à aula de número 3. E hoje nós vamos dar sequência à nossa disciplina. Já aprendemos muito, já adquirimos muito conhecimento sobre o hebraico, aprendemos sobre o alfabeto, aprendemos sobre a história do desenvolvimento do idioma. E agora nós vamos dar sequência. E o que nós vamos aprender, professor? Agora nós vamos aprender sobre a transliteração, né? Ou seja, como que você pega aquela palavra em hebraico e você reescreve aquela palavra com letras em português, tá? Então é isso aí que nós vamos aprender nessa aula. Então, o que é a transliteração do hebraico? Acompanhe a leitura do slide comigo. A transliteração refere-se ao método de mapeamento de um sistema de escrita para outro com base na semelhança fonética. Com essa ferramenta, escreve letras latinas, por exemplo, A, B, C, D, são as nossas letras, que são convertidas em caracteres, com uma pronúncia semelhante no idioma de chegada. Então, essa transliteração ela pode ser feita de qualquer idioma que não usa as nossas letras latinas, como o chinês, o japonês, né? E o hebraico. Então, o hebraico, como ele usa aquelas letras quadráticas, aquelas letras que eram usadas ali pelo aramaico, né? Nós então fazemos a transliteração, que é a substituição das letras por letras latinas, tá bom? Então vamos já aprender a fazer a transliteração. Nós já vamos para a prática. Nós já vamos aí praticar a transliteração. Nós temos aqui um alfabeto, deixa eu sinalizar com o mouse, né? Nós temos o alfabeto aqui, desde o Aleph até o Tav. Vamos dar uma revisada aqui no alfabeto, agora de uma maneira mais rápida do que na aula anterior. Então, o Aleph é uma letra muda, não tem som. Nós temos o Bet. O Bet ele é transliterado pelo B ou pelo V. Então, toda vez que tem o Bet em hebraico, você vai reescrever ele usando a letra B ou a letra V. Nós vamos aprender a diferença quando se translitera pelo B ou pelo V. Nós temos ali o Gimel. O Gimel nós transliteramos pelo G. O Gimel, o G, esse G ele nunca tem o som de gente, tá? Ele tem o som de gato, o som de gado, de garfo, aquele som forte, mesmo que seja com a vogal E. Então, daí vai ter o som de G, G, tá bom? O Dalet tem o som de D, transliterado pelo D. O Re tem o som de H, o H do inglês, o house. O Vav tem o som de V ou W. O Zain tem o som de Z. O Het tem o som de H ou X. Esse X aqui não é o X de chuchu, de xuxa, tá? Esse é um X com som de H, que é reconhecido de forma universal aí, com o som do H de house também, né? Aquele H de inglês. O Tet, a letra Tet, tem o som de T. E o Yod, ele tem o som de I ou Y. E alguns transliteram pelo J. No hebraico não existe o J. Eu vou dar um exemplo aqui do nome de Jesus. Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua. Josué é Yehoshua. Tá? Joel é Ioel. Não tem o som do J. Mas quando você vai transliterar,
você translitera usando o J. A próxima letra é o Kaf. O Kaf tem o som de K. Estou sinalizando aqui. Essa letra aqui é o mesmo Kaf, mas quando vai no final da palavra. Tá? Depois nós temos a letra Lamed, que tem o som de L. O Samer, que tem o... Não, perdão. Aqui é a letra Men, que é o som de M. Tá? M. Depois o Nun, que tem o som de N. Depois o Samer, que tem o som de S. O Ain, que é um som mudo. Ele não tem um som em si. Vai depender da vogal que está embaixo do sinal massorético. Depois nós temos a letra P, que tem o som de P ou F, dependendo se ela tiver um pontinho no meio ou não, um dagesh. Depois nós temos a letra Tsade. Tsade tem o som de TS. Depois nós temos a letra Kof. O Kof, ele tem o som de K ou Q. Depois a letra Resh, que tem o som de R. E depois a letra Shin, que tem o som de SH ou S. E por último, o Tav, que tem o som de T. Então nós revisamos aí a aula anterior, que foi o alfabeto, né? Para que nós pudéssemos aplicar a nossa aula. Nós temos aqui a palavra Torá. Torá que é traduzido como lei. Essa é a palavra Torá. Nós lemos da direita para a esquerda. Olha a seta no mouse. Olha a seta. Da direita para a esquerda. Então aqui está escrito Torá. Tá? Em português, Torá. Da esquerda para a direita, em português. Essa daqui é a letra Tav. Olha aqui, em cima. Tav. O Tav tem o som de T. Então, nós pegamos o Tav e transliteramos pelo T. Né? Depois nós temos aqui o Vav. O Vav, nesse caso aqui, ele não vai ter o som de V, porque aqui é uma vogal. Tá? Então, vai somar o Tav e o Vav. Depois nós vamos aprender os sinais massoréticos aqui. Essa bolinha aqui em cima, ela dá o som de O. Então fica o Tav e o O, To. To. Então essas duas letras formam a pronúncia To. Tá? Então nós temos o To aqui embaixo, ó. To. Né? Aí depois nós temos o Resh. O Resh tem o som de R. Vamos lá em cima. Ó, nós vemos ali o Resh. Som de R. Nós temos aqui um sinal massorético. Tá? Esse sinal massorético aqui ele tem o som de A. Então fica Torá. Esse daqui nós não traduzimos, não transliteramos ele em si, porque ele não vai ter um som, mas ele está na letra. Aqui ele é mudo aqui no caso. Então nós transliteramos pela letra H. Então fica Torá. Então nós temos aqui a palavra Torá, lei. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho, então, aqui no primeiro versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1. Como que se escreve Gênesis em hebraico? Palavra Bereshit. Então, nós temos aqui o versículo de número 1. Tá? Eu vou ler para você em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, esse é o primeiro versículo da Bíblia. Você vai pegar a tua Bíblia, né, original, que você vai comprar, tá bom? Estou profetizando que você vai comprar uma Bíblia em hebraico, tá? E você vai, então, ler ela em hebraico. Então, aqui está o texto em hebraico aqui no meio. Ó, siga o mouse comigo, da direita para a esquerda, né? Essa primeira palavra aqui é a palavra Bereshit, que é no princípio. Temos o prefixo B, que é no, e Reshit, princípio. Então aqui essa letra aqui é a letra Bet.
que tem o som do nosso B. Tem um Sheva embaixo, um Sheva audível, então fica B. B. Aqui nós temos o Resh, e nós temos aqui os dois pontinhos que tem o som de E. Então fica Berê. O Aleph aqui não tem som, então fica Berê até aqui. E depois nós temos o Shin e o Yod, Bereshi, Bereshi, e o Tav no final, Bereshit. E eu escrevi aqui embaixo, no slide, a palavra Bereshit, usando aqui as nossas letras em português. A segunda letra, a segunda palavra, a palavra criou. Então, no princípio, criou, né? Bará, bará, criou. Nós temos a letra B de novo e a vogal A. Por isso fica Ba. Ó, Ba, Ra. O Resh e o A de novo. Então, Bará. O Aleph é mudo. Então, fica Bereshit Bará. No princípio, criou. Elohim. Elohim. O Aleph, aqui, com a vogal E embaixo, né? O Lamed depois. O Lamed tem um som de L. A bolinha em cima aqui tem um som de O, que é uma vogal. Nós vamos aprender nas próximas aulas. Então, fica Elo. Nós temos o Re com o I, Elohi. E o Men no final, Elohim. Então, vamos de novo. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Et. O et aqui não tem tradução. Serve para indicar que o vocábulo seguinte é um objeto direto. Então, esse é um sinal do objeto direto, mas se usa na construção da frase. Então, para você ver que o hebraico, lá na época de Moisés, quando foi escrito, já tinha toda uma estrutura linguística, já tinha todo o desenvolvimento linguístico, e tinha aqui uma palavra que era usada como objeto direto, que é o et, essa palavra aqui. Então, no princípio, criou Deus o quê? Os céus. Como que se escreve céus? Shamayim. Nós temos aqui o artigo definido, né? No plural, Ha Shamayim. Então, Bereshit bara Elohim et Ha Shamayim. No princípio, criou Deus os céus. Nós temos aqui a letra Shin, que é transliterado pelo SH. Primeiro nós temos o Re e a vogal A, fica Ra, depois o Shin e a vogal A, fica Rasha, depois o Men com a vogal A, Hashamá, e depois o Yod, que tem o som de I, fica Hashamai, e o M no final, o Men, Hashamai. Então, no princípio criou Deus os céus. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Nós temos agora o conjuntivo aqui, o Vav, né, que é transliterado por V, aqui, então, e que significa V, significa E. Então, criou os céus, E, Et, de novo, o objeto direto, V, Et, Haaretz, e a terra. Então, aqui nós temos o Re, a vogal A. Então, fica Ra, que vai ser A, né, traduzido por A. Nós temos o Aleph com o A embaixo. Depois nós vamos aprender o nome de cada sinalzinho desse aqui, tá bom? Então, fica Ra, A. Depois o Resh e a vogal E. Ra, Are. Ra-are. E o Tsade, que tem o som de TS. Então, fica Haaretz, Haaretz, a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Então, é assim que nós fazemos a transliteração. Professor, é muito difícil? Não é difícil. É só você aprender a trocar as palavras. Você substituir aquelas letras
pelas letras em português. Assim você vai estar fazendo a transliteração aí das palavras. Para praticar, pega aí o slide, né, dá um pause nele no vídeo e você escreve com a mão, né, pratica, tenta praticar, para que você possa estar desenvolvendo a sua escrita, tá bom? Então, vamos voltar aqui para fazer uma revisão. Então, a transliteração é esse método de mapeamento, que você troca as palavras de um idioma em outros caracteres pelos caracteres em português, tá bom? Para representar o mesmo som, a mesma fonética. Nós apresentamos aqui o alfabeto hebraico, Aleph Beit, com as suas letras relativas em português. Nós fizemos a transliteração da palavra lei, Torá, trocamos ali as letras pelas letras em português, e depois nós fizemos a transliteração do primeiro versículo da Torá, né, que é o versículo de número 1 do capítulo 1 de Gênesis, que é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom? Além desse conhecimento, o que é interessante é você ter um dicionário de hebraico. Por quê? Você vai ver o que significa bará, que é criar do nada, é um verbo usado somente por Deus. Esse verbo aqui ele não é usado na Tanar por nenhuma outra pessoa. O único sujeito da Tanar que usa bará é Deus. O Elohim, que é uma palavra usada para Deus, mas que também, em algum outro contexto, pode ser usada para juízes, para reis, né? Hashamayim, Mai é céus, né? Eretz é terra. Então você tem aqui já um vocabulário em hebraico para você praticar, tá bom? Espero que tenham entendido a aula, que o Eterno lhe abençoe. Até a próxima aula. Toda Rabá, muito obrigado. Baruch Hashem. Que o Senhor te abençoe.